Querido Pai de bondade, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por dar-nos graça a retornarmos. Ajude-nos, ó Deus, dai-nos força. Coloque tuas palavras em nosso coração. Pedimos tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, retornaremos e iremos continuar com o comentário do pastor Gilbert sobre a apostasia ômega, que teve início que culminou em 1950. E temos falado sobre a oração que tem sido usado para buscarmos a chuva serôdia, deixando de lado todos os outros métodos. Ou seja, a Bíblia vem mostrando que fé e obras devem andar juntas. A fé sem obra é morta. E o pastor Gilbert comenta sobre esta experiência cristã pervertida, a oração, a qual nós estamos descrevendo. A oração se torna pervertida. É um instrumento, um esforço para alcançar de Deus contra a sua vontade, antes que o meio de trazer o homem em completa harmonia com sua vontade. E isto deve ser ponderado à luz do que tem sido dito sobre fé e obras, diz o pastor Gilbert. A vida vitoriosa. Tem havido muita confusão com respeito ao que é a vida vitoriosa e como alcançá-la. E com o resultado, são oferecidas falsas experiências às pessoas. Então, hoje a igreja está atravessando por uma falsa experiência com respeito à vida vitoriosa e à formação do caráter. Experiência instantânea. O falso ponto de vista da fé a qual nos temos referido não dá espaço suficiente para a experiência conhecida como crescimento ou desenvolvimento de força de caráter, e tem tendido a tornar a vida vitoriosa em uma espécie de experiência instantânea. Para um ensino correto sobre esse ponto, note as seguintes citações, diz o pastor Gilbert. Ou seja, como a igreja perdeu de vista a ligação entre a fé e as obras, a formação de caráter, a abstinência, o esmurrar o corpo. Então hoje está sendo ensinado uma experiência instantânea de vitória sobre o pecado. Ou seja, é ensinado que santificação é simplesmente nascer de novo. Mas existe uma diferença entre novo nascimento e santificação. A justificação imputada e a justificação comunicada. O novo nascimento, a santificação, a formação do caráter, deve iniciar a partir do momento que uma pessoa nasce do Espírito Santo. E essa experiência não é instantânea. É um processo de uma longa jornada. A perfeição de caráter é um trabalho de toda a vida, inalcançável para aqueles que não estão desejosos de lutar por ela passos lentos e penosos no caminho que Deus apontou. Então, jamais a formação do caráter, a santificação, pode ser alcançados por aqueles que não estão desejosos
de caminhar o caminho estreito, caminhos de abnegação. E Ellen G. White diz bem aqui que os passos são lentos. Por quê? A vitória sobre o ego é contínua. Deus não traz diante dos nossos olhos todos os defeitos de caráter que nós temos de uma só vez. Dia por dia, Deus revela a cada um de nós um defeito, e no momento em que Deus revela um defeito, Deus agora também nos revela o poder para vencermos esse defeito. Nos mostra como vencer. Já imagina se Deus Nós estamos numa universidade. Deus agora nos dá várias disciplinas. Já imaginou se Ele nos passasse de uma cadeira para outra, de uma matéria a outra matéria, sem que nós tivéssemos tido uma vitória na matéria anterior, sem que tivéssemos passado no teste? Deus não seria um verdadeiro e um bom professor. Deus não nos leva a vencer um próximo defeito de caráter sem primeiro nós passarmos a vitória, termos vitória sobre aquele que foi revelado anteriormente. Diz mais o pastor Gilbert. Testemunhos, volume 5, página 500. Nós não podemos permitir nenhum erro neste assunto, mas nós queremos dia a dia estar crescendo em Cristo, nossa cabeça vivo. Nossa cabeça vivo. Não há tal coisa como santificação instantânea. A verdadeira santificação é uma obra diária, continuando enquanto a vida durar. Agora, a igreja entrou numa outra linha de raciocínio. Muitos dizem, irmão, a santificação não é uma obra, é uma obra contínua, que dura a vida toda. Ou seja, muitos têm entendido que a santificação é para a vida toda, pelo fato de ele hoje pecar, amanhã levanta, depois pede perdão, depois levanta. Quando a Bíblia diz que a santificação é uma obra para a vida toda, significa que ela dura desde o momento em que você nasceu de Deus até a hora de sua morte ou até Jesus voltar. Certo? Porque se você nasceu hoje do Espírito Santo, nasceu de novo, você caminha. Daqui uma semana, você cometeu um pecado conhecido, você agora de novo voltou de onde tinha saído, do lamaçal. O cachorro voltou ao vômito e a porca ao seu lamaçal. E agora, você agora precisa fazer o que de novo? Continuar buscando a santificação? Não. O que você deve buscar agora é nascer de novo do Espírito Santo. Se agora você nasceu de novo, você agora vai de novo iniciar o mesmo processo de onde caiu. De onde caiu. Então, só que isso não é ensinado para a igreja. Hoje os membros estão buscando santificação em vez de buscar primeiro o novo nascimento, a transformação de mente, para iniciar-se a formação do caráter. Não há coisa como santificação instantânea. A santificação não é obra de um momento, nem de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não é ganha por um feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de um constante morrer para o pecado e um constante viver por Cristo. Santificação é um constante viver dia a dia, hora a hora, para a verdade e por Jesus Cristo. Não é para o pecado, não é para o eu, não é acariciando o nosso próprio ego. Erros não podem ser justificados, nem reformas trabalhadas no caráter, por fracos
intermitentes esforços, dolorosa disciplina e severo conflito é que podemos vencer. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Atos dos Apóstolos, página 560. A santificação é uma obra que dura a vida toda, desde o momento em que você nasceu até o momento ou que você morre ou que Jesus volte. Então, se ali houve uma quebra, se você deixou de andar lado a lado com Jesus, então você caiu abaixo. É por isso que a Bíblia diz: ora, tu que está em pé, cuidado para que não caia. Uma experiência passiva. Uma experiência passiva. O falso ponto de vista de fé também conduz ao que pode ser chamado de busca pela vida vitoriosa por uma experiência passiva, ao invés de uma constante labuta. Sobre este ponto, note a seguinte citação. Ou seja, o povo de Deus quer alcançar a santificação de uma forma passiva. Não quer alcançar a santificação pelo caminho estreito, esmurrando o corpo, subjugando a vontade, deixando de comer aquilo que gosta, de beber aquilo que gosta, de ir aos lugares que gosta, mas que é errado. Quer alcançar de uma forma pacífica, como o mundo vive. Está errado. Vamos ver o que nos diz a palavra do nosso Senhor Deus em Parábola de Jesus, página 331. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma. É fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Ninguém herda caráter perfeito. Uma criança, quando nasce, ela não nasce com caráter perfeito. Todo ser humano, quando nasce do ventre da mãe, ele nasce com uma natureza pecaminosa, ele nasce com uma mente neutra, e ali ele inicia o seu percurso. Ele não nasce nem com a mente de Deus e nem com a mente do diabo. Ele nasce com uma mente neutra. A partir daquele momento ele começa a escrever sua história com uma mente pecaminosa. Se os pais forem santos, conhecerem a verdade, os pais serão mente para aquele filho, até que ele tenha a idade de responder por si. Então, chega o momento que a pessoa passa a ter a mente de Deus ou a mente do diabo. E o que é que acontece? Ele agora precisa nascer do Espírito Santo. Ele não herdou um caráter nobre. A partir daquele momento, os pais começam a formar o caráter do filho desde o ventre. Pois a palavra de Deus diz que no ventre a mãe já começa a formar o caráter de seu filho. Como? Praticando temperança, sendo paciente, vivendo a verdade, subjugando o eu. Aquela criança já nasce, certo? Com um preparo prévio. Agora a mãe e o pai começam a formar o caráter daquela criança, assim como Maria fez com Jesus. Porque Jesus não herdou um caráter formado, não nasceu com um caráter formado. Começa a formação do caráter. Até que aquela criança tenha responsabilidade e agora os deveres são passados para aquela criança. Então, a formação do caráter, dia a dia, é formado, tijolo após tijolo, tijolo após tijolo. Até que chega o momento em que aquela pessoa alcançou a completa perfeição de caráter em Cristo Jesus.
É assim que acontece. É assim que acontece. Primeiro vem o alicerce, depois vem as paredes, depois vem o teto. Em uma casa, a construção não começa pelo telhado. A construção não começa pelas paredes. A construção começa pelo alicerce. Assim como é na natureza, assim também é na vida espiritual. Ninguém imagine que seja coisa fácil vencer o inimigo e que pode ser levado para cima até uma herança incorruptível, sem qualquer esforço de sua parte. Olhar para trás produz vertigens, diz Ellen White. Diz mais. Sim, eu vou reler aqui a parábola de Jesus. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais, a vontade, os desejos, a razão, o juízo. Essas faculdades, se elas estiverem nas mãos de Deus, elas formarão caráter. Pois a faculdade mãe de todas essas faculdades é a vontade. Ellen White diz lá no livro Caminho a Cristo, página 62, que a vontade é o poder da decisão, o poder da escolha, é o poder que decide, a faculdade chefe, a vontade. A vontade deve reger nossa mente, deve controlar nossa mente, e a mente conduz o corpo. A vontade governa a mente governa o corpo. O corpo não deve reger a mente, e nem a mente deve reger a vontade do homem. Diz mais, Deus dá as faculdades e os talentos. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e renhidos com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Devemos esquadrilhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum desfavorável sem correção. Ou seja, as tendências que herdamos de nossos pais devem ser banidas de nosso caráter, deve ser banida de nosso propósito. Ninguém imagine que seja coisa fácil vencer o inimigo e que pode ser levado para cima até a ter uma herança incorruptível, sem qualquer esforço de sua parte. Olhar para trás produz vertigens. Afrouxar o apoio é perecer. Poucos são os que apreciam a importância de lutar constantemente para vencer. Afrouxam a diligência e, em resultado, tornam-se egoístas e condescendentes consigo mesmos. Pensam que a vigilância espiritual não é essencial. Determinação nos esforços humanos não é trazida para a vida cristã. Imagine uma coisa. Imagine que você seja um soldado e você está guardando uma casa e esta casa tem um tesouro muito valioso. E vamos supor que você esteja bêbado, muito bêbado. Você olha de longe, vem pessoas. Vamos supor que aquelas pessoas sejam assaltantes com armas pesadas. Só que você olha de longe e você não consegue discernir. Por quê? Suas faculdades estão embaltadas devido ao álcool. Você não consegue discernir. Quando você se depara, os assaltantes estão em cima de você,
e você foi pego despercebido. Assim acontece também com as nossas faculdades, com a nossa mente. A intemperança, a glutonaria, entorpece nossa mente. E nós não somos capazes de ver a aproximação de Satanás, a aproximação da tentação. Não somos capazes de vigiar. E agora somos pegos de surpresa diante de uma tentação, devido às nossas faculdades estarem amortecidas. Falaremos um pouco sobre conversão. No Testemunhos para a Igreja, volume 6, páginas 95, diz assim: verdadeira conversão é a mudança de coração, de pensamentos e propósito. Então, a verdadeira conversão, ou verdadeiro novo nascimento, é uma mudança de coração, é uma mudança dos pensamentos e dos propósitos. Ou seja, no momento que uma pessoa passa pela conversão, os seus pensamentos não podem ser os mesmos. Se ele percebe que os seus pensamentos continuam os mesmos de um mês atrás, de uma semana atrás, significa que não houve conversão. Se os seus propósitos continuam o mesmo, então não houve conversão. 3 coisas: mudança de coração, mudanças de pensamentos e mudanças de propósito. Isto é conversão, determinado pela palavra de Deus. Esta experiência de conversão deve ser uma experiência diária, sempre após como a base o fundo ou a experiência de toda outra experiência. Por isso que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Cada dia morro. Isto é o início da experiência e é também para ser o começo da experiência de cada dia. E todo o restante deve ser construído sobre este fundamento. Após alguém ter se submetido à vida e à vontade de Deus, através de uma consagração para servi-lo, segue-se um desenvolvimento de caráter, o fortalecimento, o aperfeiçoamento do caráter. A perfeição de caráter é obtida através do exercício das faculdades da mente, em tempo de supremo teste, pela obediência a cada requerimento da lei de Deus. Testemunho série B, número 9, página 14. A formação do caráter não é alcançado quando você está dormindo na rede. A formação do caráter é alcançado quando você passa por um teste severo, que você vence. Ali sim, o que acontece? O ouro foi colocado no fogo, a escória foi queimada e permaneceu o ouro. Analise bem. Quando os 3 hebreus foram lançados na fornalha ardente, quando Nabucodonosor mandou que eles fossem lançados na fornalha ardente, Nabucodonosor olhou para a fornalha ardente e olhou 4 pessoas. Tinham sido lançadas 3. E Nabucodonosor disse: não lançamos 3 na fornalha? E não há 4? E ele disse: um parece como o filho dos deuses, tem a formosura dos filhos dos deuses. Nabucodonosor olhou, aquelas pessoas estavam andando dentro da fornalha, os 3 hebreus, com Jesus Cristo. Nabucodonosor ficou surpreso. Olha que Nabucodonosor mandou que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais.
Nabucodonosor agora manda que aqueles homens fossem tirados de lá. A Bíblia diz que a pessoa que se aproximou da fornalha, ele morreu. Quando aqueles homens saíram da fornalha, Nabucodonosor agora foi averiguar. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha em suas roupas. Agora, por que não havia cheiros de fumaça em sua roupa? Porque não havia nada para ser queimado. Não havia escória na vida daqueles homens. O caráter daqueles homens era o puro ouro de Ofim. Eles eram santos e santos e santos. Então, irmãos, hoje as provações que Deus nos leva a passar, os testes, se nós não recuarmos para trás, eles irão queimar a escória do nosso caráter. E quando nós formos levados na angústia de Jacó, que será a fornalha ardente representada pela fornalha de Nabucodonosor, ali não terá mais nada para ser queimado no nosso caráter. Ali não terá mais pecado em nossas vidas. O nosso caráter nem mais cheiro de fumaça irá ter. Porque a vitória sobre o pecado foi alcançada antes do pequeno tempo de angústia, antes do decreto dominical. Que o povo de Deus entenda o que nós estamos ensinando. Uma mera profissão de discipulado não é de nenhum valor. A fé em Cristo que salva a alma é o que é apresentada se por muitos. Crer, eles dizem. E você não precisa guardar a lei. Você não precisa deixar de comer carne. Você não precisa deixar de tomar refrigerantes. Você não precisa de ir a uma pizzaria. Você não precisa deixar de ir a uma praia aos domingos. Crê somente. Mas a Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Essa tem sido a crença que o diabo desenvolveu na mente do povo protestante, na mente dos adventistas do sétimo dia. Mas uma crença que não leva à obediência é presunção. O que é presunção? Presunção é uma falsa fé, é o oposto da verdade, a presunção. O apóstolo João diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ninguém acaricia a ideia de que uma providência especial de miraculosas demonstrações são prova de genuidade dessa obra ou das ideias que ela advoga. Quando pessoas falam levianamente da palavra de Deus e colocam suas impressões, sentimentos e práticas acima do padrão divino, podemos saber que não tem nenhuma luz neles. Muitas pessoas pensam que santidade é andar tristezinho, coitadinho, andar rasgadinho. Dentro da igreja nós olhamos o irmãozinho, mas aquele irmão é santo, ele é tão humildezinho, quase nem fala. A Bíblia nos diz que homens escrevem e falam como anjos, mas por dentro são demônios. Por dentro são demônios. Certo? Diz mais. A obediência é o teste do discipulado. É o guardar dos mandamentos que prova a sinceridade de nossas profissões de amor. Quando a doutrina que aceitamos mata o pecado no coração, a doutrina que aceitamos deve fazer o quê? Matar o pecado no nosso coração. Purifica a alma de enganos. Produz frutos de santidade. Podemos saber que é a verdade de Deus. Quando a benevolência, bondade, compassividade, simpatia são manifestadas em nossas vidas, quando a alegria de fazer o que era correto está em nossos corações,
Quando exaltamos a Cristo e não o eu, podemos saber que nossa fé é da espécie correta. Por aqui nós podemos saber que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Isso mesmo. Não há santificação genuína, exceto através de obediência à verdade. O povo de Deus desperte para a volta de Jesus Cristo. Que o povo de Deus desperte para buscar uma genuína santidade e uma perfeição de caráter. E essa santidade só é adquirida através de uma perfeita obediência à palavra de Deus, a tudo que está escrito na palavra de Deus. Justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? O pastor Gilbert, ele comenta o que é a justificação pela fé. Vamos ver o que o pastor Gilbert fala com respeito a este assunto. Notemos cuidadosamente que todos os pontos seguintes na experiência cristã são assunto de fé. Entram na experiência pela fé. Para fazer uma simples análise da experiência cristã, vamos delineá-la como segue. Nós recebemos um conhecimento de Deus como Criador e também de nosso dever para com Ele. E então, de sua lei definimos nosso dever. E também um conhecimento de nossos pecados, tudo pela fé. Nós recebemos um conhecimento do plano da redenção, com a oferta de perdão sob certas condições. E quando essas condições são preenchidas, o perdão é recebido pela fé. Diz mais o pastor Gilbert. Após receber o conhecimento do dever, nós devemos tomar a decisão de fazer ou não fazer. Aqui é onde a vontade entra no assunto. Este é o lugar para a perfeita entrega da vontade. Apetites, paixões. Ser inteiro. E nós decidiremos de acordo com o que cremos, o qual é fé em Deus e em sua palavra. A decisão é nossa. Nós devemos tomar a decisão após Deus nos revelar sua vontade. Tudo é feito através da fé, do poder da sua palavra. Nossa decisão é o motivo poderoso do ato. E o ato não pode ser separado ou ser diferente da decisão que foi impelida pela fé, sem a negação da fé e a reversão da decisão. Quando nós agimos, nós usamos todo o esforço possível de nossa parte. Então Deus adiciona sua poderosa força e une-a com o nosso esforço, e a coisa é realizada. Este poder dele vem como resultado de duas espécies de fé nele. Primeiro, que ele dará poder, como disse, unida com a fé em sua palavra, definido como dever. A fé assim é manifestada e coloca o esforço que ele nos imputa para operar e fazer aquilo que ele nos diz que devemos fazer. Este esforço requer todas as nossas energias, tempo e habilidade e pensamento. Gostaria de reler esse pequeno parágrafo. A fé assim é manifestada em colocar o esforço que ele nos imputa para operar e fazer aquilo que ele nos diz. Jesus agora, nós dentro de nós, não temos poder nenhum para efetuar a nossa santificação, para efetuar o novo nascimento, para efetuar a formação de caráter. Lembremos, nós temos dentro de nós a vontade. E essa vontade é desajustada. Ela é ajustada pelo Espírito Santo e agora nós somos levados a optar pelo certo ou errado. A partir do momento em que nossa vontade decide escolher o caminho de Deus, Deus agora imputa sobre nós
o poder. Isso é o poder para fazer sua vontade. Esse poder é transmitido através do Espírito Santo, que é o poder da sua palavra. Mas precisa de nossa ação. Precisa de energia de nossa parte, tempo e habilidade de pensamento. Agora eu pergunto, existe tempo hoje para o povo de Deus? Tem o povo de Deus dedicado tempo para a formação do caráter? Ao amanhecermos o dia, o que é que a gente faz? O que é que o povo de Israel fazia quando amanhecia o dia? Eles pegavam seus filhos e ali apresentavam a Deus. O que fazia Jó de manhã cedo? O que estamos fazendo como igreja de manhã cedo? Estamos nos consagrando a Deus? Dedicamos um tempo para lermos a Bíblia, para meditar, para orarmos com a nossa família, com filho, mulher? Ou amanhecemos um dia, os filhos se levantam, vão para o banheiro, tomam banho, vão para o colégio, o pai e a mãe saem para o serviço? Esse aí é o cristianismo que hoje prevalece no mundo religioso. Dedicamos tempo, meio-dia, para fazermos uma oração a Deus, para buscarmos o Senhor, como fazia Daniel? Dedicamos tempo à tarde para agradecer a Deus pelo dia, pelo livramento e pelas vitórias que Ele nos deu? Lembre-se bem, irmãos, o galho deve estar ligado à videira. Se vós não estiverdes ligado em mim, vocês não produzirão frutos. A seiva vem do tronco. O poder e a graça de Jesus Cristo vem dele. Nós só produziremos os frutos do Espírito Santo se estivermos ligados à videira constantemente durante todos os dias de nossas vidas. Se falharmos em colocar o esforço, nós, por essa falha, negamos nossa fé de uma ou duas maneiras. Negamos crer no esboço de Deus de nosso dever. Negamos crer em sua palavra, a qual diz que devemos agir. Esta tarde, a presunção de que Ele adicionará seu poder, mesmo apesar de não agirmos, e assim torna a fé em presunção e produz uma experiência passiva ao invés de uma luta. Tal fé sem obras é morta, diz Tiago capítulo 2, versos 14 a 26. Note, o poder dele não vem até que este ponto seja alcançado em nossa experiência. Ele não vem antes de nós agirmos, mesmo que nós oremos por ele. Nós podemos orar e orar pelo poder de Deus. Mas se nós não tomarmos a decisão de agir, o poder de Deus não será introduzido nas nossas vidas. Agir em deixar um pecado, em deixar um costume, tomarmos a decisão, e aí vem o poder. Diz mais. Exemplo, Deus não manifestou o seu poder para abrir o mar vermelho, até que os israelitas levantassem seus pés e avançaram, até que eles tivessem feito tanto quanto podiam. No momento em que Moisés ergueu a vara e abaixou a vara, ergueu os pés, Deus disse: Moisés, marche. Quando Moisés ergueu os pés, o mar vermelho se abriu. Quando nós tomamos a decisão de vencer um pecado, Deus envia o poder. Deus envia o seu poder, o poder para a vitória. E nós iremos falar um pouquinho desse poder que Deus envia para a vitória sobre o pecado. O livro Como Realmente Ser Feliz, a página 125, o capítulo 10, vem falando aqui sobre o método de Jesus. Diz assim: o êxito em usar a veste nupcial é a obediência. O sucesso na vida espiritual sempre esteve e sempre estará intimamente associado
a uma vida devocional e eficaz. Os vencedores cuidarão de sua devoção, a saber: primeiro, manter 3 períodos diários de oração particular. Segundo, reservar uma hora diária de meditação bíblica sobre a vida de Jesus. Terceiro, realizar o culto familiar de manhã e à noite. Quarto, desenvolver o hábito de manter a mente em ininterrupta comunhão com Deus. Quinto, frequentar assiduamente a igreja de Deus, porque a Bíblia diz: não deixeis de vos congregar. Sexto, envolver-se pessoalmente em auxílio aos seus semelhantes. O autor mais embaixo, ele cita Jesus Cristo como um vitorioso, e ele vem mostrando como foi que Jesus Cristo teve a vitória sobre o pecado. Jesus manteve uma exemplar vida devocional. Entretanto, na hora da tentação, quando o inimigo se acercava dele e tenazmente o tentava, o que Jesus fazia? O autor cita Mateus capítulo 4, vem mostrando que as 3 vezes que o diabo, lá no deserto, enfrentou a Jesus, Jesus o enfrentou com a palavra. Quando o diabo disse: olha, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, Jesus diz: está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não enfrentou o diabo com argumentos. Jesus tinha a Bíblia na mente, e ele enfrentou o diabo com um texto da Bíblia. Então, quando vier os maus pensamentos, quando o diabo apresentar uma tentação, o que Jesus fazia? Jesus citava a Bíblia. Por que citar a Bíblia? Qual é o efeito? O autor responde: para criar o mundo, Deus simplesmente falou, e sua palavra no ato criou. Do nada, tudo o que vemos, conforme lemos. Falou e tudo se fez. E ele ordenou e tudo surgiu. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. E esse mesmo poder criador ainda existe em sua palavra. Ele cria em nós o conteúdo da citação, instantaneamente. Essa foi um dos conteúdos da mensagem do pastor Jones Wagner. O pastor Jones Wagner, ele vem mostrar que Jesus Cristo alcançou a vitória sobre o pecado através da sua palavra. É a espada do Espírito Santo. Então, todas as vezes que o diabo se aproximar de nós com a tentação, o que é que nós devemos contra-atacar? Devemos usar o quê? Qual é a arma? A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de quem? Do Espírito Santo. Nós devemos enfrentá-lo com a palavra de Deus, citando um texto, mesmo que você não tenha muitos textos na mente, mas que você tenha textos na mente. Mas lembre-se bem de uma coisa: você pode ter muitos textos na mente, mas se você não tiver uma mente sóbria, se você não estiver vigilante, você não vai perceber o inimigo vindo e você não vai citar a palavra. Mesmo também que você tenha a palavra na mente, mas se você não tomar a decisão de citá-la, você também não vai citar a palavra e ele não vai ter efeito na sua vida. O que confia no poder criador da palavra de Deus não fica subjugado por nenhuma má tendência ou hábito hereditário ou cultivados. Em lugar de ficarem dominados pela natureza inferior, regem pela graça a favor do poder de Deus, todo apetite, paixão, inclinação e tendências ao mal são então felizes. Não significa que a graça eliminará a nossa natureza tendente ao mal. Não, mas que regerá, que suplantará, que dominará, que subjugará toda a tendência ao mal hereditária ou cultivada.
Pois a carne continuará lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, até o fim da vida. Não haverá trégua nessa batalha. Em nosso caráter pode vir a não ter mais nenhum traço de pecado. Entretanto, em nossa natureza humana, as hereditárias tendências ao mal permanecerão nela, enquanto estivermos vivos, mas elas não são pecados. Citarei mais um outro texto para finalizarmos esse tópico. Diz o pastor Alonso Trevier Jones, em seu livro Lições de Fé: sem a palavra de Deus, a vida do homem é tão destituída de poder e bondade, quanto a terra o é sem a chuva. Mas apenas permitam que a palavra de Deus caia sobre o coração como a chuva sobre a terra, então a vida será verdejante e bela na alegria e paz do Senhor, e frutífera com os frutos da justiça que são mediante Jesus Cristo. Não são os seus frutos aqui descritos, mas os frutos de Jesus fará o que me apraz. Você não deve ler ou ouvir a palavra de Deus e concluir: preciso fazer isso ou fazer aquilo. Antes deve permitir que em você habite ricamente a palavra de Deus. Pela fé, considere a palavra como se cumprindo a si própria. O pastor Jones: diante de um perigo inesperado, o motorista pisa no pedal do freio automaticamente. Seus reflexos são condicionados e instintivamente os freios do veículo são acionados. Semelhantemente, quando na hora da tentação, devemos insistir. O cristão deve citar a Bíblia, ainda que mentalmente estará sendo guiado pelo Espírito Santo. Nesse estágio, a onipotência da palavra de Deus ampara suas decisões continuamente. E então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se, os pontos mais fracos em seu caráter podem virem a ser o mais forte se você permanecer em Cristo. E Ele em você, mediante o poder de sua palavra, citada a cada tentação. Para compreender melhor o que estamos estudando aqui, eu aconselho a ler o livro Como Realmente Ser Feliz, como o livro Lições de Fé, do pastor Alonso Trevier Jones e o pastor Wagner. O pastor Gilbert, no seu livro Apostasia Ômega, na página 27, ele vem trazendo aqui a condição, vem mostrando a condição geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele cita o Espírito de Profecia, mostrando a condição geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, devido à rejeição da mensagem de 1888 e da introdução da apostasia ômega. E ele inicia com Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217, que está escrito também no livro Serviço Cristão, página 38. Ellen G. White diz assim: encho-me de tristeza quando eu penso em nossa condição como povo. O Senhor não nos fechou o céu, o Senhor não nos fechou o céu para nós, mas nosso próprio curso de contínuo tropeçar nos tem separado de Deus. Orgulho, cobiça e amor do mundo têm habitado no coração sem medo de ser banido ou condenado. Penosos e presunçosos pecados têm habitado entre nós, e apesar disso, a opinião geral é de que a igreja está florescendo e que a paz e a prosperidade estão em todas as suas fronteiras.
a igreja deixou de seguir a Cristo, seu líder, e está firmemente regressando em direção ao Egito, que representa o mundo. Ainda que poucos estão alarmados ou atônitos em seu desejo de poder espiritual, dúvidas e mesmo descrença nos testemunhos do Espírito de Deus está levedando nossas igrejas em toda parte. Então, aqui está a condição da igreja, e o pastor Gilbert, ele diz assim: note que a opinião geral está do lado errado. Não conhece a verdadeira condição da igreja. A opinião geral, de acordo com o Testemunhos, volume 5, está do lado errado. A maioria dos membros, eles não conhecem a condição da igreja. Porque aqui diz que a opinião geral é que a igreja está crescendo e florescendo em todas as suas fronteiras. Ou seja, a opinião geral é que a igreja está crescendo na área lar adventista. A opinião geral é que a igreja está crescendo na área educacional, os colégios estão sendo ampliados, estão crescendo. A opinião geral é que na área médica, as clínicas e os hospitais estão crescendo, estão tornando-se monumentos grandiosos. A opinião geral é que na área ministerial, os pastores, as igrejas estão crescendo, muitos templos estão sendo construídos. Então, essa é a opinião geral. Ellen G. White, ela nos diz no livro de evangelismo que Deus se agradaria de ter 6 pessoas convertidas numa igreja do que ter 60 com o nome de Adventista do Sétimo Dia, mas que não vive a verdade. Essa é a opinião do nosso Deus. Difere completamente da opinião geral da igreja adventista do Sétimo Dia. O pastor Gilbert comenta: nós olhamos para Israel em suas várias experiências e dizemos a nós mesmos: nós nunca fizemos o que eles fizeram. Eu me lembro que, assim que eu entrei na igreja adventista, eu acredito que eu estava com uns 4 meses de adventista, mas já estudava bastante. E eu havia comprado o livro Vida e Ensino. E estudando, me parece que a página 156 ou 180 e pouco, não me lembro no momento, li lá em que Ellen G. White fala que nós somos piores do que o povo de Israel, porque eles tiveram apenas o Velho Testamento. Nós temos o Velho Testamento, temos o Novo Testamento e o Espírito de profecia. Então, somos piores do que ele diversas e diversas vezes. Quando um dos maiores obreiros da igreja na época, um dos maiores obreiros estava pregando, era um obreiro, era endeusado pela igreja. Ele subiu no púlpito num sábado de manhã e na lição de escola sabatina ele disse: irmãos, nós somos os adventistas do sétimo dia. Nós somos muito diferentes, muito melhores do que o Israel do passado. A igreja estava lotada e os irmãos disseram: amém, 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 amém. Eu me levantei, me lembrei do texto, estava com uns 4 meses de adventista. E eu ergui a mão daqui, mas como eu era novato na igreja, ainda era uma criança, um jovem bem novinho, e sem experiência e não era conhecido dentro da igreja, eles não me deram atenção. Uma irmã que estava ao meu lado falou: ei, irmãos, o irmão Valdecir quer falar. Sim, irmão, pode falar, Valdecir. E eu falei: irmãos, eu li no livro Vida e Ensino, está escrito lá, que nós somos piores do que o povo de Israel. E eu expliquei: irmãos, para que eu fiz isso? A partir deste momento eu assinei meu atestado de óbito dentro da igreja adventista. A partir desse momento, esse obreiro demorou muito, ele desceu de lá. Ele me chamou lá atrás e falou: por que você falou aquilo? Você tem coragem de estudar comigo? Eu falei: sim, senhor, eu tenho coragem de estudar com você.
E ele disse, que dia? Eu falei, olha, marque o dia e o lugar. Eu era muito atrevido. E marcamos uma quinta-feira. Eu já tinha comprado 23 volumes desses livros. Quando este homem chegou, ele pensou que ele ia encontrar um neófito, um barriga verde, marinheiro de primeira viagem. Quando ele chegou, que ele olhou a ruma de livro, a pilha de livro, ele começou a gaguejar. E eu disse, meu amigo, o senhor veio para estudar comigo? Ele falou, veio. Eu falei, então é o seguinte, o senhor vai falar 40 minutos e eu não vou falar. E eu vou falar 40 minutos e o senhor não vai falar. O senhor vai mostrar que a igreja é melhor do que o povo de Israel, como o senhor falou, e eu vou mostrar aquilo que li na palavra de Deus. Falou, irmão, rapaz, como é que está o senhor, rapaz? Larga disso, rapaz, isso é... Estou com brincadeira, homem. Bem, então isso, irmãos, levante-se contra alguém que tem autoridade dentro de nossa igreja, mesmo que ele não tenha verdade, e você vai ver o que é bom para tosse, como diz o ditado brasileiro. Leiamos mais. Olha o que nos diz o Testemunhos, volume 5, página 727. Há uma deplorável falta de espiritualidade entre nosso povo. Por anos eu tenho sentido profunda angústia de alma com o que o Senhor tem apresentado diante de mim, a falta de Jesus e seu amor. Eu tenho visto que a menos que o orgulho do homem seja abatido e Cristo exaltado, nós poderemos, como povo, não estar em nenhuma condição melhor para receber a Cristo em seu segundo advento do que o povo judeu estava para recebê-lo em seu primeiro advento. Eu estava apontando atrás ao antigo Israel, mas dois dos adultos do vasto exército que deixou o Egito entraram na terra de Canaã. Os restantes, seus corpos mortos foram espalhados no deserto por causa de sua transgressão. O Israel moderno está em muito maior perigo de esquecer Deus e ser levado à idolatria do que estava seu antigo povo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 609. Olha, que isso aqui foi escrito há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos isso aqui foi escrito. O livro Serviço Cristão, página 40, diz assim: é uma solene declaração que faço à Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja, está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-á tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como pecador comum. Professa servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon, ao luxo, às riquezas, ao dinheiro, à mundanidade. Esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência a confessá-lo. São tantos que introduziram na igreja seu espírito não subjugado, inculto, seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração e nos propósitos, confirmando-se em práticas concupiscentes, e são saturadamente cheios de enganos em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Me lembro que quando entrei na igreja adventista,
Eu era um homem muito sincero. Muito sincero. Deixei as coisas sem conhecer a palavra. Ninguém pregou para mim. Eu conheci a verdade através de um colega meu que usava droga. Ele me deu um livro para eu ler, me lembro muito bem. Um livro por nome Minutos de Sabedoria. E aquele livro começou a mudar minha vida. Entrei para a igreja, deixei tudo aquilo que o Espírito Santo me levava a deixar. Num certo dia, os jovens me convidaram para ir a uma hora social. E eu fui, eu levei a Bíblia e pensei que era alguma coisa bonita e séria. Quando cheguei naquela hora social, eu fiquei escandalizado. Olhei os adventistas, as mulheres casadas, abraçadas com homens, outros homens casados com outras mulheres, e eles estavam dançando um ao outro, dançando, pulando uma quadrilha, pulando para lá e pulando para cá. Eu falei, eu deixei as drogas, deixei o álcool, deixei a prostituição e vim ser crente. Agora eu encontro uma igreja, o povo fazendo aquilo que eu estava fazendo. Que negócio é esse? Mas graças a Deus que Deus me preparou, Deus me segurou, Deus me manteve e eu não fui levado a me escandalizar. Que Deus maravilhoso é esse. Maravilhoso é esse. Que Deus seja louvado, irmãos. Por Ele nos sustentar com a sua palavra. A condição geral dos adventistas do sétimo dia. Hoje a nossa igreja, a condição de nossa igreja, como povo, é pior do que a do mundo. Por exemplo, agora nós estamos no período do carnaval. Essa semana os nossos jovens irão acampar. Nesses acampamentos, haverá muita prostituição. Os jovens irão fazer suas cabanas. Ali durante a noite os jovens irão para as cabanas das jovens. Quantas jovens irão voltar grávidas dos acampamentos no meio do carnaval? Jovens tiram a sobrancelha dos outros de noite, certo? E nós iremos falar desse assunto. Logo a pouco iremos fazer uma oração e depois nós iremos continuar falando da condição da igreja de Deus. Santo Deus de bondade, engrandecido seja o teu nome por tua misericórdia. Deus, ajude-nos a tocarmos a trombeta, o sonido certo. Ajude-nos a não nos envergonharmos e não temermos as consequências. Nos firmeza em teu nome, Jesus. Amém.